A Bíblia diz o seguinte, profecia de Zacarias no capítulo 12, a Bíblia fala que vai haver uma batalha mundial contra Israel, contra Jerusalém. E nós estamos aproximando, o cenário está sendo montado para isso. Essa batalha vai ser no final, eu acredito eu depois, com certeza, do arrebatamento. Em Zacarias 12 diz o seguinte: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem a erguê-la ou a carregarem, certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Pensa nisso. Pensa no poderio militar de todas as nações, contra Israel, contra Jerusalém. Então, a Bíblia vai dizendo, ainda no capítulo 12 de Zacarias, o seguinte: acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Ou seja, os judeus, há 2000 anos atrás, que não reconheceram o seu Messias. E prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto no vale de Megido. Então essa é uma profecia sobre a grande batalha de Armagedon, que vai acontecer muito em breve. Zacarias 14 também diz o seguinte: eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu, não é o Hamas, não é o Fatah, não é o Hezbollah, não são os árabes, não é a Turquia, não é a Líbia, não é a Síria, não é o Egito, não é a Etiópia. A Bíblia diz que é o próprio Deus que vai fazer, que vai proporcionar tudo isso, Deus, ele não é apenas um Deus permissivo, ele é um Deus determinante. A Bíblia diz o seguinte: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que será defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos meus montes chegará até Azel. Então você pode perceber que quando Jesus vier com os santos, ele vai tocar no Monte das Oliveiras, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai ser fendido para o norte e para o sul, e Deus vai aniquilar todos os exércitos inimigos que marcharem, que vierem contra Jerusalém. Joel 3 também nos diz o seguinte: porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações. Veja que o Senhor sempre usa nas profecias, nas palavras dos profetas do Antigo Testamento, a primeira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu congregarei todas as nações, e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei com elas em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Você sabe que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos e outros povos, o templo foi destruído e Israel ficou sem pátria. Espalharam os judeus por todas as partes do mundo, e ainda tem judeu praticamente em todas as partes do mundo. E a ira de Deus desse episódio, há 2000 anos atrás, ainda permanece. Ele diz que ele vai julgar essas nações porque eles repartiram a terra de Israel, eles espalharam os judeus entre as nações. Então a ira de Deus vai ser muito grande por conta disso, Joel 3, versículo 9 em diante também diz assim: proclamai entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, chegam-se, subam todos os homens de batalha. Forjai as espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos ao Senhor.
Faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Falei sobre isso ontem, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Os astros apontando para coisas relevantes na terra. Falei ontem que exatamente nesse mês, no mês do aniversário de Israel, da fundação de Israel, uma superlua de sangue aponta para um presságio muito grande, profético para Israel e também para os gentios, né? E está acontecendo agora diante dos seus olhos. Apocalipse 16 também diz que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se. Eu fiz um vídeo um tempo atrás onde eu mostrei que o rio Eufrates há muito tempo ele vem secando para que se cumpra a profecia da passagem dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da besta e do falso profeta, João viu, né? Sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis da terra de todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, gente, vocês conseguem perceber que essas profecias elas estão tomando forma agora, né? Veja essa matéria aí na sua tela, ó. Hamas e Jihad Islâmica Palestina prometem intensificar foguetes contra Israel, ou seja, então, ao mesmo tempo que Israel disse que não está disposto a parar tão cedo, o mundo muçulmano também já está dizendo que vai intensificar os ataques para que a coisa perdure, né? Eu não vou ler toda a matéria para você. Vou mostrar essa imagem também para você. Ó. Foguetes em série continuam sobre o sul de Israel. Uma imagem impressionante, né? Então você vê aí que Israel está sendo atacado de muitas frentes, por muitas frentes. Em Gaza, em Tel Aviv, em Jerusalém, em outras áreas também, Ashkelon. Então realmente é muito profético. Quero aproveitar para você que está aqui comigo agora, antes de continuar, se você deseja contribuir com o nosso trabalho missionário na África, você está vendo aqui os dados bancários para você ofertar. Tudo aquilo que você faz para o Senhor não faz para mim e nem faz para homem nenhum, você faz para o próprio Deus, tá bom? A Bíblia diz em Provérbios que quem empresta ao Senhor, quem dá aos pobres empresta ao Senhor e o Senhor pagará a retribuição. Então você não deve fazer com esse interesse, mas Deus é um Deus recompensador. Aqui também no primeiro link da descrição da live, você pode clicar para conhecer o nosso trabalho missionário. Você só clica, eu peço isso, se você realmente tiver interesse em contribuir. Senão, não gostaria que você clicasse, tá bom? Se você tem interesse em contribuir, às vezes você está parado, não está fazendo nada para o reino de Deus, você tem essa oportunidade e aí sim você pode estar conhecendo. Você vai entrar no meu WhatsApp e assim que acabar essa live eu vou estar atendendo você e explicando sobre o trabalho e você pode se voluntariar conosco, tá? Alguns irmãos contribuem e você pode estar nos ajudando nessa obra tremenda no final dos dias. Gente, continuando aqui, eu mostrei para vocês aqui então que foguetes em série continuam sobre o sul de Israel e isso pode tomar uma proporção ainda maior. Não sabemos de fato como isso vai terminar. Sabemos que é o início, é o foco do cumprimento de profecias. A Bíblia fala em Ezequiel, no capítulo 38, que várias nações vão se unir para marchar contra Israel, e eu acredito que essa batalha vai ser antes do arrebatamento. Uma série de coisas, né? E dentre esses países que vão formar essa aliança militar, você pode encontrar a Rússia, ao norte de Israel, você pode encontrar a Turquia, você pode encontrar a Pérsia, o Irã, você pode encontrar a Etiópia. Várias nações de origem árabe vão marchar contra Israel. E a Bíblia diz que Deus vai intervir sobrenaturalmente a favor do povo judeu. Essa batalha, ela não é a batalha do Armagedon, porque a batalha do Armagedon são todas as nações contra Jerusalém. Essa batalha é uma aliança militar, né? Uma composição militar específica, Gog e Magog. A Bíblia fala sobre o príncipe-chefe de Meseque de Tubal. Enfim, uma aliança militar do norte que vai invadir Israel e vai
tentar saquear a terra. E Deus vai intervir sobrenaturalmente. Então tudo isso que está acontecendo em Israel agora é o cumprimento profético disso. É o cumprimento profético, é o início de uma incursão. Você sabe que o Irã tem enriquecido urânio não para fins pacíficos, para fins militares. A nova administração de um país que fica ao norte do nosso país, né? Você sabe qual que é, um dos países mais poderosos do mundo agora, tem sido muito complacente com o Irã, tem permitido Israel, já disse que não ia tolerar isso. Então, muito estranho todos esses ataques acontecendo justamente agora, quando Israel fazia o maior exercício militar de toda a sua história, chamado e apelidado de carruagens de fogo, né? Carruagens de fogo. Eu mostrei isso ontem, tá? Então, isso realmente é muito tremendo, né? Israel está se preparando dessa maneira, algo com certeza grande vem ao mundo. E eu quero mostrar para você aqui outras coisas, e essa é muito importante. Presta atenção no que eu vou mostrar agora. Olha só. O que o enviado da ONU está dizendo? Quero agradecer primeiramente aqui a irmã Renata por se tornar apoiadora do canal, membro do canal. Obrigado, irmã Renata, Deus te abençoe. A irmã é uma bênção, tá? Olha só o que o enviado da ONU está dizendo. Estamos nos encaminhando para uma batalha. Você lê a palavra certa ali, mas eu não falo, tá? Uma batalha em grande escala. Então você pode ver aí, uma batalha em grande escala. Então, não é sensacionalismo, nem alarmismo, nem extremismo, nem nenhum ismo. O enviado da ONU está dizendo isso. Veja só, o coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio adverte que a situação está escalando para uma batalha em grande escala. Ele fez uma postagem aí no Twitter, tá? Então, é de se esperar que coisas maiores possam acontecer, né? Essa matéria é bem relevante e mostra que a coisa está escalando muito rapidamente. Agora, eu quero mostrar para você um pouquinho da batalha de informação. Porque está acontecendo uma batalha física, né? A batalha física está acontecendo. Você está vendo aí, eu mostrei os vídeos, está nas notícias e tudo mais. Mas a pior batalha é a batalha da informação. A mentira da informação. E claro, a rede podre, né? A rede esdrúxula, chamada de Globo, não poderia se posicionar de outra forma. Olha só, para você ver aí, ó. Tá aí a rede podre dando o seu pitaco, né? Diz o seguinte a matéria: Israel ataca e destrói prédio residencial de 13 andares em Gaza. Região de Tel Aviv é alvo de foguetes. Você vê que o grosso da matéria, o grosso da chamada é... O grosso da manchete é Israel. Israel destrói um prédio residencial, sempre com esse papo de 13 andares. Só que ali se abrigavam, né, extremistas do Hamas enfim. E começa a mentira. Conflitos entre israelenses e palestinos se intensificaram nessa semana após violência em Jerusalém. Foguetes foram lançados de Tel Aviv. Um bombardeio de Israel derrubou um prédio residencial de 13 andares na faixa de Gaza nesta terça-feira, segundo o próprio exército israelense. A torre abriga um escritório que é usado pela liderança política do Hamas, ó, o que eu falei. Então isso vai bem embaixo, mas não diz Israel bombardeou um escritório do Hamas. Eles não dizem isso, né? A agência de notícia Reuters registrou o momento em que uma enorme coluna de fumaça sobe de onde havia um edifício na região. Então essa é uma das matérias da rede podre. Aí tem outra aqui também. Sobe para 30 o número de mortos por mísseis e foguetes em Gaza e Israel. Mais de 100 pessoas ficaram feridas e 2 comandantes da Jihad Islâmica morreram nos ataques. A ONU diz que violência deve cessar imediatamente. A ONU que sempre apoiou os palestinos, né? Então, gente, vocês estão vendo que realmente a coisa está complicando, né? E isso é uma coisa bem profética, bem espiritual, tem um componente espiritual muito grande. Agora eu quero que vocês reflitam o seguinte também: pandemia, coronavírus, tudo que está acontecendo, né?
no mundo. E será que agora isso aí também é por acaso? Com certeza não é por acaso, né?